Bom, enfim, essa mesa, ela tem o título de elaboração participativa do planejamento público, né? E eu vou mudar um pouco o foco aqui da conversa, justamente para a gente conversar um pouco sobre planejamento público e como é que a gente está tratando, e quando eu digo a gente, governo do Estado, Ministério do Planejamento e atores também, no segundo ponto, atores aqui que participam, né, das discussões no Rio Grande do Sul, para também tornar mais acessíveis, tá? Mais possível a gente fazer uma discussão mais global do direcionamento do planejamento público, tanto federal quanto estadual e também municipal, né? Hoje se falou muito em que a gente está com uma situação muito fragmentada, tem uma difusão muito grande de espaços de participação, instrumentos, enfim, que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer uma discussão mais transversal, né? E tocar naqueles instrumentos de planejamento que, vamos dizer, dá um sentido mais totalizante para uma determinada comunidade, para direcionamento de uma comunidade. E se falou muito de que, e eu concordo com vários, até na mesa anterior, que disseram que a decisão política, a decisão dos governos de implementar processos participativos, deixar instrumentos como a elaboração do orçamento, ou, por exemplo, no caso das cidades, elaboração do plano diretor, a decisão política ela é fundamental, ela é o ponto de partida, motor para que esses processos comecem a se dar. Mas também há um processo, vamos dizer, mais técnico, de deixar esses instrumentos acessíveis para só colocar aquelas questões que realmente precisam ser deliberadas publicamente, orientadas por uma discussão pública. E eu queria dar algumas notícias que a gente está tentando, a gente está caminhando nessa direção, tá? Especialmente pela questão das integrações dos planos plurianuais, a partir de uma proposta agora recentíssima, muito recente, do Ministério do Planejamento, a gente está trabalhando, que depois eu vou detalhar um pouco, nas agendas de desenvolvimento territorial, numa metodologia que busca integrar os PPAs federal, estaduais e dos municípios. Então, tenho toda uma agenda agora de apoio à elaboração e depois implementação dos PPAs dos municípios, em que a gente vai buscar partir não só de questões metodológicas, de como é que faz o plano plurianual e as relações com o orçamento, mas principalmente uma discussão de estratégia. Qual é a base estratégica que estão vigindo nos planos do governo federal, dos governos estaduais, e quais são as referências, depois eu vou fazer um pouco de detalhamento, talvez tentar mostrar alguma coisa disso, de mapas que a gente está produzindo de investimentos, tá? Tanto do governo federal quanto do governo estadual, que mostram, que tentam dar uma ideia do que está acontecendo nos vários setores, nos territórios, né? Para que a gente tenha isso como ponto de referência para a montagem estratégica, agora dos planos plurianuais dos municípios, e para o ciclo seguinte dos PPAs, nós podemos identificar lacunas, propostas, coisas que têm que ser encaminhadas para o próximo ciclo de planejamento. E na medida que a gente conseguir construir essas agendas de desenvolvimento territorial, talvez aqui no caso do Rio Grande do Sul, que a gente teve a honra do Ministério nos convidar para ser o projeto piloto, né, e desenvolver um pouco também a metodologia, talvez a gente já possa conseguir, nesse período de gestão, fazer essa agenda de desenvolvimento territorial em conjunto com a Secretaria de Assuntos Federativos, que é parceira na proposta de apoio aos municípios, e dessa agenda, também fazer um momento participativo na construção dessa agenda para alimentar os próximos planos plurianuais do governo federal e do governo estadual. Mas eu queria antes fazer um comentário também de um outro processo que agora a gente teve a etapa nacional, e que foi um processo participativo, e algumas pessoas que estão aqui, ou entidades que estão aqui, diretamente participaram, que foi a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. A gente teve a etapa estadual, a etapa da Macro-Regional Sul, né, e recentemente a etapa nacional dessa conferência. E a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né, no Brasil, ela tem um histórico muito ligado à questão nordestina, certo? Muito a questão identificada, que é a questão da desigualdade
social no Brasil, ela se localiza regionalmente no Nordeste. A pobreza, a fome, né, os pais chagas, enfim, que marcam a desigualdade, ou a migração também, o sertanejo, é muito concentrado, vamos dizer, na questão nordestina. E a partir de 2003, né, o Ministério, a professora Tânia Bacelar contribuiu muito nisso, tentou-se dar um caráter nacional a essa política, ou seja, que essa política identificasse os vários problemas regionais ao longo do território brasileiro. E essa política foi alastrada, vamos dizer, para o norte e o centro-oeste, aonde se instituíram fundos específicos de desenvolvimento regional e uma organização mais forte institucional, com a recriação da Sudene, da Sudan, criação da Sudeco, etc. Né? E uma série de ações. A política de desenvolvimento regional, ela tenta fazer o seguinte: identificar as regiões essas que são mais carentes ou menos dinâmicas e concentrar ali um conjunto de instrumentos de desenvolvimento que necessariamente não são só setoriais, são multissetoriais, transversais, certo? Então, nesse sentido, a própria política de desenvolvimento regional, que tem uma dificuldade muito grande de se instituir como política de Estado mesmo, e de coordenar as várias políticas setoriais, seja de infraestrutura, de desenvolvimento produtivo, ou de políticas sociais, acesso ao serviço, etc., também é um instrumento que foge dessa questão da fragmentação, só da setorialização. No caso do Sul e do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu, nos processos aqui, algo que eu considero, e estava conversando com o professor Sérgio e com o professor Pedro Bandeira antes, muito interessante. A gente mobilizou, fez uma coordenação estadual que tinham vários atores, até por orientação do Ministério, setores empresariais, de trabalhadores do campo e da cidade, setores, os Coretes participaram ativamente, e a academia também participou ativamente. E a gente produziu uma convergência de interpretação e de proposição, e a gente conseguiu, o nosso argumento, transitar muito bem na região sul, com os nossos conterrâneos, né, de Santa Catarina e do Paraná, mesmo com as diferenças, vamos dizer, político-partidárias entre os governos, e apresentamos na conferência lá em Brasília de maneira muito consensual, muito tranquila, e foi muito bem aceita. O próprio secretário de Desenvolvimento Regional reconheceu, talvez esse seja o principal resultado, de que não só é necessária a questão econômica, o critério econômico de ser mais pobre ou mais rico, mas também atacar o baixo dinamismo de algumas regiões que no Brasil apresentam esvaziamento demográfico. E isso é muito característico aqui no Rio Grande do Sul e na região sul. Então, isso para nós foi muito interessante. A gente foi para Brasília com um pensamento muito convergente, foi muito bem aceito. Isso não é sempre que a gente do Sul consegue se colocar bem numa questão federativa, e a gente agora tem os próximos passos que a gente aguarda ter sucesso também. Vamos voltar para a questão do PPA e também recordar um pouquinho o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e como é que a gente fez essa ligação com o Ministério do Planejamento e com a articulação federativa. Tá. Então, recordando rapidamente, a gente fez um processo no PPA, nosso aqui estadual, de escuta. Né? De escuta. A gente fez seminários, a gente fez um processo digital, né, de abertura do site, a gente conciliou tentou influir, né, porque sempre que a gente está trabalhando em planejamento, a gente não trabalha só na Secretaria do Planejamento, a gente congrega, tem uma rede, ou enfim, todos os órgãos do Governo do Estado trabalham junto. Que as publicações e trabalhos que eu vou mostrar aqui envolvem servidores não só da Secretaria do Planejamento, como técnicos de todo o governo. Tá? E quando tem o processo de escuta, obviamente, todos aqueles que participam, se dispõem a participar do processo de escuta. Né? Então, a gente fez um diálogo também com o C10, a gente apresentou a proposta, recebeu demandas e, no final, apresentou para o Conselho uma estrutura programática muito mais rica do que a gente tinha anteriormente. Tá? Ele não é um processo deliberativo e isso também depende ainda de aperfeiçoar não só o instrumento, como de decisão política também. Assim como a questão do próprio orçamento, enfim. Né? Estou falando em todas as escalas. Né?
A partir da escuta e da publicação do PPA, e depois eu quero mostrar na página da Secretaria onde é que a gente pode encontrar esses documentos, a gente produziu um detalhamento, né, um detalhamento muito demandado por essa questão agora da Secretaria ser uma Secretaria de Participação Cidadã, de detalhamento espacial daqueles programas, dos programas e ações que estão no PPA. Isso não é nada simples, porque a programação é setorial, é para 4 anos e é muito difícil a gente espacializar, é muito difícil para o município, muito difícil para os governos de estados e muito difícil para o governo federal. E nós fizemos um esforço complementar de um mapa de investimento justamente para servir de instrumento de comunicação e de participação, para ser usado pelos atores do sistema de participação cidadã. Depois eu mostro onde é que a gente localiza. Então, nós temos hoje a programação nossa do estadual está detalhada em várias ações, em vários aspectos, em todas as áreas, área econômica, área de infraestrutura, social, etc. A gente tem exemplos e mapas feitos, tá? E disponíveis depois para prestação de contas e cobrança daquela execução do que está programado. A partir daí, no final do ano passado, o Ministério do Planejamento propôs, né, que a gente realizasse esse trabalho. Ela propôs para todos os estados e a gente aderiu prontamente, né, até porque a gente tinha esse mapa, esse documento dos mapas de investimento. A primeira parte do mapa dos investimentos detalha as diretrizes estratégicas daquele momento, daquela gestão, que é chamada mensagem, tá, do PPA. Ele tem um documento que mostra, interpreta, vamos dizer, a situação ou do país ou do estado e reverte e o secretário hoje mostrou aquele mapa, né, de investimentos, os principais objetivos, no caso do governo federal, os macro desafios do governo federal, no caso nosso, daquele mapa de objetivos, e depois aqueles objetivos são detalhados em objetivos setoriais. Um trabalho que a gente fez agora, para essa agenda de desenvolvimento, que a gente vai mostrar para os municípios, em cursos que a gente está organizando, vai ter um momento agora da ENAP, depois, junto com a FAMURS, a gente vai procurar os municípios para divulgar, enfim, fazer, é ver quais são os pontos de convergência, tanto dessa base estratégica, certo? Que hoje a gente tem no Brasil e no Estado, dos objetivos setoriais que nem sempre são convergentes. Um objetivo setorial, por exemplo, nacional, pode já ter num determinado estado, a gente está, vamos dizer, numa outra necessidade, em educação, saúde, segurança. Acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, em alguns serviços, a gente tem um grau de universalização já bom, mas a gente tem um outro tipo de necessidade. Tá? Como acontece? Bom, acontece ao contrário, mas eu não vou citar o caso contrário. E nós estamos mapeando os principais investimentos, tá? E queremos convidar os municípios para também fazer isso, num espaço, tá? Também digital, enfim, que é a infraestrutura de dados, infraestrutura nacional de dados espaciais. Tá? A partir daí, nós vamos mostrar agora como referência de planejamento para os municípios. A ideia agora é fazer essa integração federativa, certo? Deixa eu passar. Nós temos alguns instrumentos de prestação de contas que eu queria divulgar aqui. Tá? Todo ano, a gente, e o governo federal também, envia à Assembleia Legislativa uma mensagem. É um documento bastante interessante, que eu não sei se eu vou ter tempo de abrir aqui o documento, mas que dá conta da situação do Estado em várias dimensões e também tem um relatório de atividades por órgãos. Para efeitos aqui, inclusive de prestar conta aqui para vocês, e ali clicando em planejamento, tá? A gente vai ter o conjunto das mensagens do governador. Depois tem, não precisa clicar aí não vamos entrar na mensagem, tá? São documentos muito interessantes. E inclusive na parte de memória do planejamento, a gente tem as mensagens de muitos anos atrás, não me lembro de quando começa, mas foi um esforço muito legal, que foi feito há alguns anos na Secretaria do Planejamento, das mensagens dos vários governadores do Rio Grande do Sul à Assembleia. Tem mensagens sensacionais. A mensagem de Getúlio Vargas, em 1929, era um recado para o movimento de 30 explícito, é muito interessante. E é um documento que deixa muito claro quais são
Como é que está evoluindo a gestão e o próprio Estado do Rio Grande do Sul? Tá? Clica ali no planejamento, no PPA participativo, por favor. Não, ali, Paulo, por favor. Ops. PPA participativo tem ali embaixo também. Se tu voltar, volta. Tá dando, não? Tem ali embaixo também, Paulo. Ali, ó, tá, planejamento. PPA participativo. Então tem os documentos produzidos, né, pela... algum problema está dando, né? E eu queria mostrar exatamente aí, tá? Tem esse documento que a gente preparou agora, das realizações do ano passado por cada região do Cored. Tá? Não está dando esse? Então, mostra ali o planejamento territorial e vê se está funcionando. Sempre na hora, deu sempre certo antes, agora por alguma razão não está entrando. Tá? Bom, no planejamento territorial, a gente tem todos os documentos da Conferência de Desenvolvimento Regional, todas as etapas, todos os documentos que foram apresentados, as diretrizes, os princípios aprovados, e temos esse documento que eu queria realmente mostrar, que é um mapa dos investimentos. Tá? Então, a ideia é que a gente continue desenvolvendo com o governo federal e integrando os municípios nessa agenda de desenvolvimento territorial. Tenha os cursos agora, e que os cursos também eles objetivam integrar os municípios de uma maneira mais efetiva na própria execução dos programas, que muitas vezes são de execução municipal. E a gente tem muita dificuldade, o governo federal tem muita dificuldade às vezes, e fica muito recurso em restos a pagar, né? Às vezes a gente vê a execução dos programas está ótima naquele ano, mas está muito em restos a pagar, que o governo federal descentraliza, não só para as unidades subnacionais, mas também para entidades privadas, que acabam tendo muita dificuldade de executar. Então, a ideia é a gente insistir na capacitação dos agentes públicos, todos que executam os programas, as diversas políticas públicas. A gente vai ter esse momento. Então, esse programa de apoio à gestão municipal, ele perdura nos próximos 2 anos, com vários momentos de elaboração de programas, enfim, tem 4 módulos que a gente vai desenvolver. A página nova entrou hoje no ar e os conteúdos estão sendo migrados, e como tem aquela lei, né, que sempre dá errado na hora errada, a gente tinha aberto antes, e agora deu errado, mas ela está no ar, tá? Os conteúdos estão ali. Alguém está manipulando os conteúdos. Então, era isso. Muito obrigado.